Você já tentou ler a Divina Comédia e desistiu? Aqui eu te guio pelo inferno de Dante, explicando cada canto de forma clara, organizada e sem mistério. Se você sempre quis entender um dos maiores livros da história, fica comigo. Dante abre o poema dizendo que se encontra no meio do caminho da vida, perdido numa selva escura. Essa selva não é um lugar físico, é um estado psicológico. Representa o momento em que o homem percebe que perdeu o rumo moral, espiritual e existencial, e já não sabe como chegou ali. Isso é central. Dante não está em crise por ser jovem ou imaturo. Ele está em crise na maturidade, quando já deveria saber quem é, no que acredita e para onde vai. A selva simboliza culpa, erro acumulado, auto-engano e desorientação interior. Ao tentar sair dali, Dante vê um monte iluminado pelo sol, símbolo da razão, da ordem e da vida virtuosa. Ele tenta subir sozinho e falha. 3 animais bloqueiam seu caminho. A pantera representa o desejo descontrolado. O leão, o orgulho e a ambição violenta. A loba, a ganância insaciável, o vício que nunca se satisfaz. Esses não são inimigos externos, são forças internas. Dante não é impedido por demônios, mas por partes de si mesmo. Derrotado, ele recua. É nesse momento que surge Virgílio. Virgílio não aparece como salvador religioso. Ele representa a razão humana, a sabedoria clássica, a lucidez que ainda resta quando a fé está enfraquecida. Ele explica a Dante que subir diretamente à luz não é possível naquele estado. Antes, será preciso descer ao inferno, atravessar o purgatório, só então alcançar o paraíso. O ponto-chave do canto primeiro é este. Não existe redenção sem confronto com aquilo que você evitou olhar. A jornada não é heróica no sentido comum. É humilhante, lenta e dolorosa, mas é real. Dante não começa como santo, começa como alguém perdido que aceita ser guiado. O poema inteiro nasce dessa decisão. O segundo canto não avança fisicamente na jornada, ele aprofunda o conflito interno. Agora que Virgílio explicou o caminho, inferno, purgatório, paraíso, Dante é tomado pelo medo. Não um medo infantil, mas um medo racional. Quem sou eu para atravessar isso? Dante se compara a Enéas, herói romano que desceu ao mundo dos mortos, e a São Paulo, que ascendeu aos céus por desígnio divino. Ele conclui que não é nem herói nem santo, é apenas um homem comum. A dúvida central do canto é esta: merecimento. Aqui Dante revela algo essencial. O bloqueio não é a falta de direção, é a sensação de indignidade. Ele sabe que está perdido, sabe que precisa mudar, mas suspeita que a transformação não seja para ele. Esse é um dos medos mais paralisantes, o medo de não estar à altura do próprio chamado. Virgílio responde contando a origem da missão. Ele explica que não veio por iniciativa própria, foi enviado por uma cadeia de compaixão. Beatriz, ao ver Dante perdido, desceu do paraíso e pediu ajuda. Beatriz foi movida por amor, não por dever. Ela acionou Santa Luzia, símbolo da graça que ilumina a razão. E Luzia pediu a Virgílio que fosse até Dante. A estrutura é importante. A razão só age depois que o amor e a graça entram em movimento. Isso desmonta a objeção de Dante. A jornada não começa porque ele é digno, mas porque alguém se importou. A salvação não é prêmio por virtude, é resposta à misericórdia. O medo de Dante, então, não é apenas do inferno, é o medo de aceitar ajuda, porque aceitar ajuda implica admitir fraqueza. Virgílio encerra o canto com uma ideia decisiva. O que ameaça Dante não são monstros ou punições futuras, mas a covardia moral, a recusa em agir por medo de não ser suficiente. Convencido, Dante se recompõe. O medo não desaparece, mas ele decide seguir mesmo assim. E é isso que faz o canto 2 ser crucial. A jornada começa não quando o medo some, mas quando ele deixa de mandar. O canto 3 marca a entrada efetiva no inferno, não como espetáculo, mas como declaração moral. Dante e Virgílio chegam ao portão do inferno. Nele está inscrita a frase mais conhecida do poema: "Abandonai toda esperança, vós que entrais". Essa frase não é sadismo, é precisão psicológica. Esperança pressupõe possibilidade de mudança. O inferno é o lugar onde a mudança já foi recusada. Antes mesmo de atravessar o portão, Dante encontra uma categoria decisiva: os indiferentes. São as almas que, em vida, não escolheram nem o bem nem o mal, não se comprometeram, não arriscaram, não tomaram posição.
Essas almas não estão nem no inferno, propriamente dito, nem em outro lugar. Elas existem num limbo degradado, perseguindo bandeiras vazias, picadas por insetos, corroídas por vermes. O castigo é simbólico. Quem nunca sustentou valores agora corre atrás de símbolos sem sentido. Aqui Dante faz algo radical. Ele trata a neutralidade moral como culpa. Virgílio explica que essas almas são desprezadas tanto por Deus quanto pelos demônios. Nem o inferno as quer, porque não representam nem mesmo a dignidade do erro consciente. O pecado delas não foi agir mal, mas não agir. Dante sente repulsa, não piedade. E isso é importante. O poema deixa claro que há faltas que não merecem sequer compaixão trágica, apenas constatação. Em seguida, eles atravessam o rio Aqueronte, conduzidos por Caronte, o barqueiro. Aqui aparece outro ponto central. As almas não são forçadas a entrar no inferno. Elas querem atravessar. O desejo delas já está alinhado com o destino que as espera. O inferno não é imposição externa, é consequência interior. Dante, ainda vivo, desmaia. Não por medo apenas, mas porque o peso da realidade é grande demais para ser absorvido de uma vez. A consciência plena do mal, especialmente do mal banal, do mal sem grandeza, exige um colapso inicial. O canto 3 estabelece 3 ideias fundamentais para toda a obra. O inferno começa com a perda da esperança, não com o fogo. A neutralidade moral é tratada como uma das formas mais desprezíveis de falha humana. As almas escolhem o próprio destino porque já se tornaram aquilo que o destino exige. A descida não é sobre monstros, é sobre coerência moral levada até o fim. O canto 4 muda radicalmente o clima do inferno. Não há gritos, tortura ou caos, há silêncio. Dante desperta no limbo, o primeiro círculo do inferno. É o lugar destinado àqueles que não cometeram pecados morais, mas que viveram sem a revelação cristã. Não foram maus, foram insuficientemente iluminados. Aqui estão os grandes espíritos da antiguidade, Homero, Horácio, Ovídio, Virgílio, além de figuras como Héctor, Enéas, César, filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates. Dante os trata com reverência explícita. Ele se sente honrado por caminhar entre eles. E é justamente isso que torna o limbo trágico. Essas almas não sofrem fisicamente. O castigo é outro, a ausência eterna de esperança. Elas vivem num estado de desejo contido, de nostalgia elevada. Sabem o que lhes falta, mas nunca poderão alcançar. Não choram, não se revoltam, não se desesperam. Apenas existem num bem incompleto. O limbo representa o limite máximo da razão humana. Virtude, inteligência, honra, grandeza, tudo isso está ali. Mas falta algo que a razão, sozinha, não alcança. Dante faz aqui uma afirmação delicada e poderosa. A excelência humana, sem transcendência, ainda é insuficiente para a salvação. Virgílio, que guia Dante, também pertence ao limbo, e isso é crucial. O guia é, ao mesmo tempo, exemplo e limite. Ele pode conduzir até certo ponto, mas não além. A própria razão reconhece sua fronteira. Dante não questiona o julgamento divino. Ele o contempla com tristeza lúcida. O poema não condena esses homens, lamenta por eles. O canto 4 estabelece um princípio que vai atravessar toda a obra. Não basta ser bom, não basta ser brilhante, não basta ser virtuoso segundo padrões humanos. Sem abertura para algo além de si mesmo, até a grandeza se torna estática. O inferno aqui não é punição violenta, é estagnação eterna. No canto 5, o inferno deixa de ser abstrato, ele se torna emocionalmente reconhecível. Dante entra no segundo círculo, onde são punidos os luxuriosos, aqueles que submeteram a razão, ao desejo. Aqui aparece Minos, o juiz infernal, que escuta as almas e decide o círculo para o qual serão enviadas. O julgamento não é arbitrário. Cada alma já conhece sua culpa e se oferece ao destino correspondente. O castigo é simbólico e preciso. Os luxuriosos são arrastados por um vento eterno, sem direção, sem repouso. Em vida, deixaram-se levar pelo impulso. Na morte, continuam sendo levados, agora sem qualquer ilusão de controle. É nesse cenário que surge o episódio mais famoso do canto, Francesca e Paolo. Francesca conta sua história com uma linguagem bela, delicada, quase poética. Ela não descreve o pecado como vulgaridade, mas como amor inevitável. Tudo aconteceu, segundo ela, porque leram juntos a história de Lancelot e Guinevere. A literatura despertou o desejo,
Um beijo selou o destino, e quem foi amado não ama em vão. O detalhe é crucial. Francesca nunca usa a palavra culpa. Ela fala em amor, destino, leitura, emoção. Tudo é narrado como se fosse inevitável. Dante, ouvindo isso, sente compaixão profunda. Ele chora e desmaia novamente. Mas o poema é mais duro do que a reação do autor-personagem. O problema de Francesca não é ter amado, é ter transformado o amor em desculpa moral. Ela não reconhece escolha, apenas narrativa. O desejo é romantizado, estetizado, elevado à condição de valor supremo. O vento que a arrasta é a continuação lógica de uma vida sem freios interiores. Esse canto é um dos mais perigosos da obra justamente porque é sedutor. Dante mostra como o pecado pode parecer belo, sensível, compreensível e ainda assim ser destrutivo. O inferno aqui não é grotesco, é elegante e por isso mesmo convincente. O canto 5 ensina que quando o sentimento se torna soberano, a pessoa perde o chão, não por maldade, mas por falta de hierarquia interior. O amor, quando não é ordenado, não liberta, ele arrasta. O canto 6 aprofunda a descida do desejo. Depois da luxúria, Dante encontra a gula, não como prazer refinado, mas como rebaixamento do humano ao instinto. Aqui o cenário muda drasticamente. Não há beleza, nem vento épico. O terceiro círculo é um lugar de chuva suja e incessante, lama, frio e escuridão. As almas estão deitadas no chão, prostradas, esmagadas por um clima que nunca muda. O castigo reflete a vida que levaram. Buscaram satisfação imediata e agora existem numa monotonia degradante. O guardião do círculo é Cérbero, o cão de 3 cabeças. Ele rosna, dilacera e vigia. Não fala, não argumenta, não julga. É puro apetite. A gula, para Dante, não é excesso sofisticado. É a rendição completa à minha animalidade. Virgílio acalma Cérbero jogando terra em suas bocas. O símbolo é claro. O apetite nunca se sacia. Ele apenas se ocupa por um instante. Entre as almas, Dante reconhece Siaco, um cidadão de Florença. Diferente de Francesca, Siaco não romantiza nada. Ele fala de sua vida com realismo cru, reconhece o vício, não se embeleza, não se desculpa. Sua identidade foi reduzida ao nome do pecado. Siaco aproveita para falar de política florentina, corrupção, disputas internas, decadência moral. Isso não é desvio temático. Dante conecta o vício individual à desordem coletiva. Uma cidade dominada por apetites se torna instável, violenta e injusta. Aqui aparece uma ideia central. A gula não é apenas comer demais, é viver sem medida, sem freio, sem hierarquia interior. Essas almas não são arrastadas como no canto 5, elas estão afundadas. O movimento é para baixo. O prazer que antes parecia conforto agora se transforma em peso. Dante pergunta sobre o destino final dessas almas após o juízo final. Virgílio responde que a consciência da perda tornará o sofrimento ainda mais intenso. O castigo cresce, porque a lucidez cresce. O canto 6 ensina algo incômodo. Há pecados que não são trágicos, nem românticos, são apenas degradantes, e talvez por isso sejam tão comuns. O canto 7 desloca o foco do corpo para o valor. Depois do prazer desordenado, Dante encontra o dinheiro como princípio de vida. No quarto círculo, estão juntos 2 grupos opostos apenas na aparência, avaros e pródigos. Uns acumularam obsessivamente, outros desperdiçaram sem medida. O castigo é idêntico para ambos, empurram pesos enormes em semicírculos, chocam-se, gritam acusações e recomeçam eternamente. A simetria é o ponto. Ambos viveram em função do dinheiro, um por apego, outro por ostentação. O centro da vida era o mesmo, só a máscara mudava. Virgílio observa que muitos ali são clérigos e papas. Dante não suaviza. A corrupção espiritual nasce quando o valor supremo deixa de ser o bem e passa a ser o controle de recursos. O dinheiro aqui não é meio, é ídolo. Dante pergunta por que não reconhecemos essas almas. Virgílio responde que a vida inteira delas foi deformada pelo vício. Perderam a fisionomia moral. Quando tudo gira em torno de um valor falso, a pessoa deixa de ter identidade própria. Em seguida, Virgílio apresenta uma das passagens mais filosóficas do poema, a explicação sobre Fortuna. Para Dante, Fortuna não é acaso cego, nem deusa caprichosa, é uma força ordenadora, instituída para distribuir bens temporais, poder, riqueza, prestígio, de modo instável. A instabilidade é o ponto.
Quem tenta fixar o que é transitório entra em guerra com a própria estrutura da realidade. A avareza e a prodigalidade nascem do mesmo erro: acreditar que aquilo que muda pode garantir segurança definitiva. Depois, Dante e Virgílio descem ao pântano do Estige, onde os iracundos se atacam na superfície, enquanto os melancólicos ficam submersos, borbulhando ódio silencioso. A ira explode, a melancolia corrói. Uma grita, a outra apodrece por dentro. O canto fecha, ampliando o diagnóstico. O inferno não é feito só de excessos visíveis. Ele também se constrói de ressentimentos engolidos, de valores mal escolhidos, de tentativas desesperadas de controlar o que não se controla. O canto 7 ensina que quando o valor supremo é errado, toda a vida gira em círculos, pesada, repetitiva e vazia. O canto 8º marca uma mudança de regime no inferno. Até aqui, os círculos puniam vícios ligados ao excesso. Agora o inferno começa a endurecer. Dante e Virgílio atravessam o pântano do Estige em uma barca conduzida por Flegias, figura da fúria descontrolada. A travessia não é calma. As almas iradas se atacam na superfície da lama. As melancólicas permanecem submersas, murmurando sua raiva contida. A paisagem é de hostilidade permanente. Durante a travessia, surge Filippo Argente, inimigo pessoal de Dante. Ele tenta subir na barca, grita, xinga, exige reconhecimento. Dante reage com dureza incomum, deseja vê-lo afundar. Virgílio aprova a atitude. Não há compaixão aqui. Esse momento é decisivo. Dante começa a alinhar o julgamento moral com a estrutura do inferno. A piedade indiscriminada dos cantos anteriores dá lugar à lucidez. Nem toda dor é injusta, nem todo sofrimento merece empatia. Ao chegarem às muralhas da cidade de Dite, a atmosfera muda novamente. Dite é o inferno propriamente ideológico, o domínio dos pecados que envolvem negação consciente da ordem moral. As portas estão fechadas, demônios se recusam a deixar Dante entrar. Pela primeira vez, a jornada encontra resistência real. Virgílio tenta argumentar, mas falha. A razão, sozinha, bate no limite. Dante sente medo genuíno. Se o guia não consegue avançar, o caminho pode terminar ali. O inferno não é apenas punição, é oposição ativa à transformação. O canto termina em suspensão. Dante e Virgílio ficam parados diante das portas fechadas, cercados por forças que não respondem à persuasão racional. A mensagem é clara. Há níveis do erro humano que não cedem ao diálogo. Há momentos em que a razão reconhece sua insuficiência. O canto 8º prepara o terreno para o que vem a seguir. Quando a ordem moral é negada conscientemente, algo além da razão será necessário para prosseguir. O canto 9 é o canto do bloqueio interior. Aqui, o perigo não é dor, é paralisia. Diante das portas fechadas da cidade de Dite, surgem as fúrias, figuras do remorso vingativo e da culpa que não se resolve. Elas ameaçam chamar Medusa, cujo olhar transforma em pedra quem a encara. Virgílio reage de imediato. Manda Dante fechar os olhos. O símbolo é preciso. Olhar diretamente para Medusa é fixar-se no erro, ruminar a culpa até endurecer. A petrificação não é punição externa, é o efeito de uma consciência que se fixa no passado e perde a capacidade de mudar. Dante aqui não é forte, ele obedece. E isso é virtude. Há momentos em que a coragem não é enfrentar, mas não olhar, não dar atenção àquilo que paralisa. Enquanto os demônios zombam e a entrada permanece fechada, ocorre a intervenção decisiva. Um mensageiro celestial chega, atravessa o pântano sem resistência e abre as portas de Dite com um toque. Não debate, não discute, não explica. Age. A mensagem é clara. Existem níveis do erro humano que não são superados pela razão nem pela força de vontade. Quando a negação da ordem moral é profunda, a saída exige auxílio que vem de fora. O mensageiro repreende os demônios e lembra que já foram derrotados antes. O mal aqui não é soberano. Ele é repetitivo, previsível, limitado. A porta que parecia invencível se abre sem esforço quando chega o princípio adequado. Com a entrada em Dite, Dante cruza uma fronteira moral. Sai dos pecados de descontrole e entra nos pecados de escolha consciente. Heresia, violência, fraude. O inferno torna-se mais racional, mais frio, mais deliberado. O canto 9 ensina 3 coisas essenciais. Há culpas que, se encaradas do modo errado, paralisam. A razão tem limites claros diante da negação consciente do bem.
A transformação profunda começa quando se aceita a ajuda externa, não como humilhação, mas como condição. A porta se abre. A jornada continua, agora em terreno mais duro. O canto 10 inaugura o inferno da escolha intelectual. Aqui não se peca por impulso, mas por convicção. Dante e Virgílio entram no sexto círculo, onde estão os hereges. O cenário é seco, duro, arquitetônico. Túmulos de pedra em chamas, abertos, de onde as almas falam. O fogo não consome o corpo, aquece a mente que se fechou. A heresia, em Dante, não é simples erro doutrinário. É a redução da realidade a uma única dimensão, normalmente a material. Esses condenados acreditaram que a alma morre com o corpo, que não há transcendência, que tudo se encerra no visível, por isso estão em túmulos. Eles acreditaram que a morte era o fim. Agora vivem eternamente dentro da própria tese. Dante encontra Farinata de Liubert, figura política imponente, orgulhosa, ereta mesmo em meio às chamas. Farinata não demonstra arrependimento nem dor emocional. Ele continua discutindo política florentina, como se ainda estivesse vivo. A identidade dele permanece congelada no ego. Esse detalhe é central. O castigo não destrói a personalidade. Ele a fixa. Ao lado de Farinata está Epicuro, símbolo do materialismo radical, aquele que ensinou que a alma morre com o corpo. O fogo aqui não é punição arbitrária. É a consequência de uma mente que negou qualquer realidade além da matéria. Um ponto importante surge no diálogo. Essas almas veem o futuro, mas não veem o presente. Elas sabem o que acontecerá adiante, mas ignoram o que ocorre agora. Quando o futuro se cumpre, a visão se apaga. O símbolo é preciso. Quem vive apenas de teorias perde contato com o real imediato. A inteligência sem humildade antecipa, calcula, prevê, mas não percebe o agora. Dante sente dor ao perceber que Farinata não sabe do destino atual de seus entes queridos. A heresia não gera apenas erro metafísico, ela rompe laços humanos. Virgílio explica que, após o juízo final, até essa visão parcial desaparecerá. Os túmulos se fecharão. O pensamento que se fechou em si mesmo será encerrado definitivamente. O canto 10 ensina que o erro mais perigoso não é o excesso emocional, mas a certeza absoluta. Quando uma ideia se torna total, ela se transforma em prisão. Aqui, o inferno não grita. Ele argumenta e queima. O canto 11 é o mapa moral do inferno. Não há punição nova aqui. Antes de descerem aos círculos mais profundos, Dante e Virgílio fazem uma pausa diante do sepulcro do Papa Anastácio, associado à heresia. O cheiro é insuportável. Virgílio propõe esperar, não por medo, mas para ordenar o entendimento. O corpo precisa se adaptar, a mente também. Virgílio então expõe a arquitetura ética do inferno. Dante organiza os pecados segundo uma lógica inspirada em Aristóteles. Há pecados de incontinência, descontrole, de violência e de fraude. Quanto mais consciente e deliberada a escolha, mais profundo o círculo. Até aqui, Dante viu sobretudo a incontinência, luxúria, gula, avareza, ira. A partir de agora entra-se nos pecados em que a vontade age contra o bem sabendo o que faz. Virgílio detalha os próximos domínios. Violência, contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus/natureza/arte. Fraude, o uso da inteligência para enganar quem confia. Traição, a forma extrema de fraude, reservada ao centro do inferno. A hierarquia é crucial. Errar por impulso é grave. Errar por cálculo é pior. Virgílio também esclarece por que usura, ganhar dinheiro sem produzir, é tratada como violência contra a arte humana. Ela distorce o trabalho, rompe a relação entre esforço e valor. É uma agressão à ordem que sustenta a vida em comum. O canto 11 não pretende assustar, pretende tornar inequívoco. O inferno não é caótico, é coerente. Cada punição corresponde a uma deformação específica da vontade e da inteligência. Ao final, a descida retoma. Com o mapa em mãos, Dante está pronto para encarar o que vem a seguir. A violência não como explosão, mas como escolha estruturada. O canto 12 inaugura o 7º círculo, o domínio da violência. A descida se torna física e moralmente mais perigosa. Dante e Virgílio encontram o Minotauro, símbolo da violência irracional, nascida da mistura entre razão e instinto bruto. A criatura reage com fúria cega. Virgílio a provoca para abrir caminho. A mensagem é clara. A violência descontrolada pode ser distraída, mas nunca educada. Eles descem por uma encosta instável até o rio Flegetonte, um curso de sangue fervente. Nele estão imersos
os violentos contra o próximo, assassinos, tiranos, saqueadores. O nível do sangue varia conforme a gravidade do crime. Quanto maior a violência praticada, mais fundo o condenado afunda. Os guardiões são centauros armados, figuras metade racionais, metade animais, que atiram flechas em quem tenta escapar do castigo. Aqui, a punição é rigorosamente proporcional. Quem derramou sangue vive agora dentro do sangue. Não há metáfora suave, há correspondência direta. Entre os condenados aparecem tiranos históricos. Dante conecta a violência individual ao poder político quando este se torna destrutivo. A tirania é vista como violência sistematizada, legitimada por autoridade, por isso recebe destaque. Virgílio explica que esse é apenas o primeiro anel da violência. O círculo se aprofundará ainda mais, porque a violência não se limita a ferir outros. Ela também pode se voltar contra o próprio sujeito e contra a ordem que sustenta a realidade. O canto 12 marca uma virada. O inferno agora pune ações objetivas, mensuráveis, que deixaram vítimas claras. A paisagem é dura porque o pecado foi concreto. Aqui não há discurso bonito, nem desculpa emocional. A violência é tratada como aquilo que ela é, ruptura irreversível da convivência humana. O canto 13 desce ao ponto em que a violência deixa de ser explosão e se torna negação de si. Dante entra no segundo anel do sétimo círculo, onde estão os violentos contra si mesmos, os suicidas. O cenário é uma floresta escura e retorcida, sem caminhos, sem luz ordenadora. Aqui não há corpos humanos visíveis. As almas foram transformadas em árvores secas e deformadas. O símbolo é Dírito. Quem rejeitou o próprio corpo perde a forma humana. A identidade não desaparece. Ela se fixa numa existência mutilada. As árvores gemem quando seus galhos são quebrados. O sangue escorre da madeira ferida. Dante aprende com horror que a dor só se manifesta quando há agressão externa, como se essas almas só pudessem sentir algo quando são novamente violentadas. Entre elas está Pierre della Vigna, conselheiro do imperador Frederico II. Ele não fala como um desesperado, mas como alguém ferido pela perda da honra. Sua narrativa insiste na injustiça sofrida, na calúnia, na queda política. O suicídio aparece como resposta ao colapso da identidade pública. Aqui Dante faz um diagnóstico preciso. O suicídio não nasce apenas do sofrimento, mas da redução do eu a um único valor: honra, reputação, função. Quando esse valor cai, tudo cai. Além das árvores, o canto apresenta outra forma de violência contra si: os esbanjadores, que dilapidaram a própria vida em excessos. Eles correm nus pela floresta, perseguidos por cães ferozes que os despedaçam. A existência foi vivida como fuga. Agora é perseguição. Virgílio explica que, no juízo final, essas almas não recuperarão seus corpos. Eles ficarão pendurados nos próprios troncos, como lembrança permanente da escolha feita. Quem rejeitou a forma humana não a recebe de volta. O canto 13 é um dos mais silenciosamente cruéis do poema. Não há fúria nem espetáculo. Há imobilidade, fixação, vida interrompida. A lição é dura. Quando a pessoa decide que a vida não vale mais nada, ela não desaparece. Ela permanece num estado em que nada mais pode crescer. O canto 14 conclui o sétimo círculo da violência, agora voltada contra Deus, a natureza e a arte, ou seja, contra a própria ordem do ser. Dante e Virgílio entram num deserto de areia ardente, onde cai uma chuva de fogo lenta e incessante. Não há abrigo. O cenário é estéril, hostil, sem possibilidade de vida. Aqui estão 3 tipos de condenados: os blasfemos, violentos contra Deus, os sodomitas, contra a natureza, e os usurários, contra a arte humana, o trabalho. O ponto comum não é o ato específico, mas a rebelião consciente contra a estrutura que sustenta a realidade. Não é descontrole, é afronta. Entre os blasfemos, Dante encontra Capaneu, figura que, mesmo castigada, continua a desafiar Deus. Ele não se curva, não aprende, não muda o tom. A punição maior não é o fogo externo, mas a impossibilidade de rever a própria postura. O orgulho se tornou identidade. Aqui Dante deixa algo claro: o inferno mais profundo não é feito de dor, mas de fixação. Capaneu sofre porque permanece exatamente o mesmo. O deserto em chamas simboliza a esterilidade de uma vida que se coloca contra tudo o que gera, constrói e ordena. A violência contra Deus não cria nada, apenas seca. O canto também introduz um elemento estrutural importante.
o rio de sangue e lágrimas que nasce do inferno e percorre os círculos inferiores. Virgílio explica a origem desse rio, conectando violência, sofrimento e corrupção num mesmo fluxo contínuo. Nada ali é isolado, tudo se alimenta. A chuva de fogo não é explosiva, é constante, como a atitude dessas almas, persistente, repetitiva, sem arrependimento. O canto 14 fecha o ciclo da violência, mostrando seu núcleo mais duro, quando o homem não apenas erra, mas se coloca em oposição ao próprio fundamento da existência. A partir daqui, a descida entra num território ainda mais frio e calculado. A fraude, onde a inteligência é usada contra a confiança. O canto 15 retorna ao deserto em chamas, mas muda o foco do castigo para o conflito entre legado intelectual e ordem moral. Dante encontra os sodomitas, que não estão imóveis como os blasfemos, nem prostrados como outros condenados. Eles marcham sem parar, em grupos, sob a chuva de fogo. Parar significaria sofrer ainda mais. O castigo reflete uma vida vivida em deslocamento interior, movimento constante sem direção correta. Entre eles surge Brunetto Latini, antigo mestre de Dante, homem culto, respeitado, responsável por sua formação intelectual. O encontro é comovente. Dante demonstra reverência, afeto, gratidão. Brunetto, por sua vez, fala com orgulho do futuro literário de Dante e de sua glória na terra. E aqui está o ponto central do canto. Brunetto não fala de arrependimento. Ele fala de fama, obra, memória. Seu pecado não apaga sua inteligência nem sua influência, mas também não é compensado por elas. Dante deixa claro que excelência intelectual não redime desordem moral. O castigo não é a negação do talento, é a separação definitiva entre talento e salvação. O fogo que cai do céu simboliza uma verdade incômoda. Aquilo que deveria elevar passa a queimar quando usado fora de sua ordem. A marcha incessante revela uma vida inteira voltada para fora, para reconhecimento, posteridade, nome, sem repouso interior. Brunetto pede a Dante que preserve sua memória no mundo dos vivos. Não pede oração, não pede perdão, pede continuidade simbólica. É a tentativa final de permanecer através da obra quando a pessoa, como ser moral, já não pode avançar. Dante respeita o mestre, mas não o segue. Ele continua o caminho com Virgílio. O afeto não altera na estrutura do inferno. O canto 15 ensina algo delicado e duro. É possível amar alguém, reconhecer seu valor e ainda assim aceitar que isso não basta. O erro aqui não é ignorância, é desalinhamento. A inteligência pode iluminar, mas quando se torna fim em si mesma, ela não salva, apenas perpetua o movimento. O canto 16 encerra o 7º círculo e prepara a passagem para o domínio mais frio do inferno, a fraude. Dante ainda está no deserto em chamas entre os sodomitas, quando encontra 3 nobres florentinos, homens de reputação cívica, conhecidos por honra, liderança e serviços à cidade. O contraste é deliberado. Figuras respeitáveis, condenadas não por ignorância, mas por desalinhamento moral consciente. Eles pedem notícias de Florença. Querem saber se a cidade preservou a virtude antiga. Dante responde com franqueza amarga. Corrupção, ganância e ambição tomaram o lugar do bem comum. O diálogo desloca o foco do pecado individual para a decadência coletiva. Uma cidade não cai de uma vez. Ela se corrói quando seus valores centrais se pervertem. Os condenados escutam com dor, mas sem ilusão. Reconhecem a queda. Não se defendem. O sofrimento deles nasce do choque entre o que foram e o que se tornaram. A marcha incessante continua. Honra passada não interrompe o castigo presente. Aqui Dante reforça um ponto essencial. A virtude pública não substitui a ordem interior. Serviço, fama e bons feitos não compensam uma vida vivida fora do eixo moral. O canto avança para o limiar do próximo grande território. Dante e Virgílio chegam à borda de um abismo profundo. Virgílio lança o cinto de Dante no vazio. De baixo surge Gerião, criatura híbrida, rosto humano honesto, corpo de serpente, cauda venenosa. Gerião é o símbolo da fraude. Aparência confiável, essência destrutiva. A descida sobre Gerião é longa, silenciosa e vertiginosa. Não é queda brusca, é deslizamento. Assim como a fraude não explode, ela envolve, convence, conduz lentamente ao erro. O canto 16 fecha com essa imagem poderosa. Para entrar no inferno da inteligência pervertida, é preciso confiar.
E isso já é o risco. A violência ficou para trás. O que vem agora não grita, engana. O canto 17 marca a entrada definitiva no inferno da fraude. A violência ficou para trás. Agora o perigo é a inteligência usada contra a confiança. Dante e Virgílio descem montados em Gerião, a criatura de rosto honesto e corpo monstruoso. A viagem é lenta, circular, silenciosa. Não há impacto brusco. A sensação é de perda gradual de chão. A fraude não derruba, ela convence. Ao aterrissarem, Dante observa os usurários, ainda pertencentes ao 7º círculo, mas já à beira do 8º. Eles estão sentados no chão ardente, com bolsas penduradas no pescoço, marcadas com brasões familiares. O rosto quase não importa. A identidade foi substituída pelo símbolo do dinheiro. Esses condenados não trabalham, não se movem, não criam. Apenas observam obsessivamente as próprias bolsas enquanto o fogo cai. A punição reflete a vida. Riqueza sem produção, ganho sem obra, valor sem sentido humano. Virgílio explica que a usura é violência contra a arte, isto é, contra o trabalho humano como continuação da criação. Quem lucra sem produzir rompe a cadeia entre esforço, valor e sustento. O castigo é a esterilidade definitiva. Encerrado esse ponto, Gerião os deposita no 8º círculo, chamado Malebolge, um vasto anfiteatro dividido em 10 fossos concêntricos. Aqui, cada fossa pune um tipo específico de fraude. A arquitetura é fria, racional, meticulosa. Nada é caótico. Tudo é planejado, como o próprio pecado. O canto termina com a visão panorâmica desse novo território. Dante ainda não entra em nenhuma fossa específica. Ele observa. Aprende que, a partir daqui, cada erro será fruto de cálculo, estratégia, disfarce. O inferno muda de tom. Menos emoção, mais método. Menos explosão, mais corrosão. O canto 17 ensina que quando a inteligência perde o compromisso com o bem, ela não destrói imediatamente. Ela organiza o mal. O canto 18 abre Malebolge, o 8º círculo, e estabelece o tom da fraude. Ordem, método e exploração consciente do outro. Dante observa a estrutura do lugar, um grande anfiteatro dividido em 10 fossos ligados por pontes. Cada fossa pune uma forma específica de engano. Não há confusão, há especialização do mal. Primeira fossa, sedutores e rufiões. Aqui estão aqueles que usaram pessoas como meios, sedutores que manipularam afetos, rufiões que exploraram corpos e vontades. O castigo é a marcha incessante em sentidos opostos, açoitados por demônios. Em vida, empurraram outros para o erro, agora são empurrados sem pausa. Dante reconhece figuras históricas e percebe o padrão. Não se trata de paixão descontrolada, isso ficou nos círculos superiores, mas de uso deliberado. O chicote simboliza a coerção psicológica que exerceram. Promessa, ameaça, vantagem. Segunda fossa, aduladores. Logo abaixo, o cenário se torna abjeto. Os aduladores estão submersos em excrementos. A punição é literal. Quem viveu de palavras falsas, elogios interesseiros e bajulação oportunista agora existe no resíduo do discurso. Aqui Dante é especialmente duro. A bajulação não é vista como pecado leve. É fraude cotidiana, corrosiva, que distorce decisões e contamina relações de poder. A sujeira não é exagero, é consequência. O contraste entre as duas fossas é didático. Os primeiros forçaram, os segundos dissolveram a verdade. Ambos feriram a confiança, cada um à sua maneira. O canto 18 fixa uma ideia central para todo Malebolge. A fraude não precisa de grandeza trágica. Ela prospera na rotina, no discurso, na conveniência a que o inferno não grita. Ele administra. O canto 19 desce ao ponto em que a fraude atinge o sagrado. Aqui, a inteligência não engana apenas pessoas, ela vem de Deus. Na terceira fossa de Malebolge estão os simoníacos, membros do clero que compraram ou venderam cargos, favores e autoridade espiritual. A paisagem é brutalmente simbólica. As almas estão enfiadas de cabeça para baixo em buracos de pedra, com apenas os pés para fora, queimando em chamas. A inversão do corpo revela a inversão do valor. Aquilo que deveria apontar para o alto foi enterrado no chão. Dante reconhece entre eles papas, inclusive figuras contemporâneas à sua época. O tom do poema muda. Dante não observa apenas, ele acusa. Sua indignação é direta, sem metáfora suavizante. A corrupção religiosa, aqui,
é tratada como uma das formas mais repulsivas de fraude. O fogo nos pés é preciso. Eles correram atrás de poder e riqueza. Agora os pés queimam, eternamente. Um dos condenados confunde Dante com o próximo papa corrupto que ocupará aquele lugar. Isso é crucial. O inferno já está organizado para o futuro. A corrupção não é exceção, é sistema contínuo. Dante faz então uma das críticas mais violentas de toda a obra. Acusa a igreja de ter trocado o espírito por ouro, o pastoreio por domínio, a cruz pela moeda. A autoridade espiritual foi transformada em instrumento de controle material. Virgílio não o interrompe. Aqui, a razão não corrige a indignação moral, a confirma. O canto ensina algo central. Quando o sagrado é usado como meio, todo o restante da ordem moral se corrompe em cascata. A simonia não destrói apenas a fé. Ela destrói a confiança na própria ideia de bem. O inferno, nesse ponto, não pune um erro teológico, pune a prostituição do sentido. O canto 20 trata da tentativa de dominar o tempo. Aqui estão os adivinhos, magos e astrólogos, aqueles que quiseram ver o futuro por meios ilegítimos. A punição é uma das mais impactantes do poema. Essas almas caminham com a cabeça virada para trás, o rosto torcido sobre as costas. Andam para frente vendo apenas o passado. As lágrimas escorrem pelas costas, não pelo rosto. O símbolo é exato. Quem tentou antecipar o futuro perdeu a capacidade de encarar o presente. Dante sente compaixão e chega a chorar. Virgílio o repreende, não por crueldade, mas por clareza moral. Aqui não há injustiça trágica, há consequência lógica. A piedade, quando confunde erro com destino, se torna cegueira. Esses condenados não erraram por curiosidade inocente, erraram por vontade de controle. Buscaram saber o que não lhes cabia para evitar risco, dependência, vulnerabilidade. Queriam certeza onde só existe responsabilidade. Dante cita figuras da antiguidade conhecidas por artes divinatórias. O conhecimento aqui não é sabedoria, é usurpação. A tentativa de driblar o limite humano, tempo, ignorância, finitude, se converte em deformação permanente. A marcha é lenta e dolorosa. Não há demônios chicoteando. Não é preciso. O próprio corpo virou castigo. A inteligência, usada contra a ordem do real, volta-se contra quem a usou. O canto 20 ensina uma lição dura e atual. O desejo de prever tudo não nasce de prudência, mas de recusa em confiar. Quem não aceita caminhar sem garantias acaba preso àquilo que já passou. O futuro não se revela a quem tenta roubá-lo. O canto 21 entra no núcleo político da fraude. Aqui, o engano deixa de ser pessoal e se torna institucional. Na quinta fossa de Malebolge estão os corruptos, especialmente políticos e administradores públicos que venderam decisões, favores e justiça. O cenário é um lago de piche fervente, espesso e negro. As almas ficam submersas, só emergem quando a dor se torna insuportável. O piche é símbolo perfeito, opaco, pegajoso, sufocante. A corrupção prospera no que não deixa ver. Demônios chamados Malebranche patrulham a fossa com ganchos. Eles pescam os condenados quando tentam emergir, rasgam seus corpos e os empurram de volta ao piche. A cena tem tom grotesco e até cômico, deliberadamente. Dante usa a sátira para mostrar que o poder corrupto não é grandioso. É vulgar, trapaceiro, ridículo. Os demônios brigam entre si, zombam, mentem. O mal institucionalizado não é só cruel. É desorganizado por dentro, sustentado por cinismo. Virgílio negocia a passagem com os demônios. A razão, aqui, precisa lidar com o poder, não enfrentá-lo diretamente. A travessia depende de acordo, cuidado e vigilância constante. Um condenado tenta enganar os próprios demônios, promete informações e foge. O caos se instala. Alguns demônios caem no piche. A cena é quase farsesca. O ponto é claro. Quem vive de fraude acaba vivendo cercado de fraude. Nem mesmo os agentes do castigo confiam uns nos outros. O canto 21 revela que a corrupção não cria ordem paralela. Ela cria teatro, encenação, mentira contínua. Tudo é aparência, nada é estável. O inferno político de Dante não é solene. É uma comédia grotesca. E isso o torna ainda mais condenatório. O canto 22 continua na quinta fossa de Malebolge, aprofundando a lógica interna da corrupção. A fraude corrói até quem a pratica junto. Ainda no lago de piche fervente,
Dante observa os corruptos tentando enganar os próprios demônios. Um deles, habilidoso na mentira, promete revelar nomes de outros condenados em troca de alívio. Os demônios discutem, barganham, desconfiam, mas cedem. O resultado é previsível. O condenado foge, mergulhando novamente no piche, enquanto os demônios percebem tarde demais que foram enganados. Segue-se uma confusão grotesca. Ganchos se cruzam, insultos voam, alguns demônios caem no próprio piche. Dante constrói aqui uma cena quase cômica, mas o riso é amargo. A corrupção cria um ambiente em que ninguém confia em ninguém, nem mesmo entre cúmplices. A astúcia, quando se torna regra, destrói qualquer possibilidade de coordenação real. Virgílio, percebendo o perigo, puxa Dante e foge às pressas. Pela primeira vez, a razão recua estrategicamente. Não há diálogo possível onde a fraude domina completamente. O avanço exige sair daquele espaço. O ponto central do canto é este. A corrupção não produz inteligência superior. Ela produz esperteza curta, que se volta contra o próprio sistema. Os corruptos sofrem não apenas pela punição externa, mas por viverem eternamente em um mundo onde a trapaça é a única linguagem. O resultado é caos permanente, vigilância constante, medo contínuo. O canto 22 fecha o arco político de Malebolge, mostrando que o poder corrompido não cai por intervenção heróica, mas por autodestruição interna. Quando todos enganam, ninguém governa. Quando todos mentem, ninguém escapa. O canto 23 desloca a fraude do campo político para o campo moral. Aqui, o engano não é força nem astúcia aberta, é aparência. Na sexta fossa de Malebolge estão os hipócritas. Eles caminham lentamente sob mantos dourados, belos por fora, mas revestidos de chumbo por dentro. O peso é esmagador. Cada passo exige esforço extremo. O símbolo é exato. A hipocrisia sustenta uma imagem moral elevada enquanto esconde um interior pesado, inabitável. A virtude exibida não liberta, oprime. A marcha é lenta, ordenada, silenciosa. Não há gritos nem violência explícita. A hipocrisia não precisa de barulho. Ela vive da encenação contínua, da conformidade externa. Dante reconhece entre os condenados membros de ordens religiosas que pregavam austeridade e viviam de privilégios. A crítica é direta. Quando a moral vira fachada, ela se torna instrumento de controle, não de transformação. No centro da fossa, Dante vê Caifás, o sumo sacerdote que defendeu a condenação de Cristo pelo bem do povo. Ele está crucificado no chão para que todos passem por cima. O gesto é brutalmente simbólico. Quem sacrificou a verdade em nome da conveniência política agora é esmagado pelo peso coletivo da própria justificativa. Virgílio explica que os hipócritas acreditaram poder usar o bem como discurso, sem praticá-lo. A consequência não é punição explosiva, mas fadiga eterna. Manter uma imagem exige esforço infinito. O canto 23 ensina que a hipocrisia é uma das formas mais sofisticadas de fraude porque imita a virtude. Ela não se opõe ao bem, o instrumentaliza. Aqui, o inferno não castiga atos visíveis, mas a distância entre o que se diz e o que se é. O ouro brilha, o chumbo pesa, e a caminhada nunca termina. O canto 24 leva a fraude ao ponto em que a identidade se dissolve. Aqui estão os ladrões, não apenas de bens, mas do que define quem alguém é. A sétima fossa de Malebolge é um vale escuro, repleto de serpentes de todos os tipos. Elas se enroscam nas almas, mordem e imobilizam. O ambiente é instável, imprevisível, sem forma fixa, como a vida de quem viveu de apropriação. O castigo é a metamorfose contínua. Ao serem mordidos, os condenados se incendeiam, viram cinzas e reconstituem o corpo, apenas para repetir o ciclo. Outros se fundem com serpentes, trocando formas, membros, feições. Nada permanece. O símbolo é direto. Quem roubou o que era do outro perde o próprio contorno. A identidade construída pela relação legítima com o mundo se desfaz quando a posse vira método. Dante reconhece Vani Fute, ladrão violento e blasfemo. Diferente de outros condenados, ele não demonstra vergonha. Insulta Deus, profetiza desgraças políticas e reage com rancor. Imediatamente, é atacado por serpentes ainda mais ferozes. Aqui Dante mostra que o roubo não é apenas necessidade material. É muitas vezes ressentimento ativo, a tentativa de ferir a ordem por se sentir excluído dela. Virgílio observa que, entre todos os castigos de Malebolge, este é um dos mais adequados. O ladrão
Não conserva nem o corpo, nem a forma, nem a estabilidade. Vive em perda permanente, assim como fez os outros viverem. O canto 24 também testa Dante fisicamente. A subida e descida entre as fossas exige esforço, fôlego, atenção. A jornada não é apenas contemplativa. Entender o mal cansa. A lição do canto é clara. Quem transforma a vida em apropriação contínua acaba vivendo numa existência sem propriedade interior. Nada é seu, nem mesmo você. O canto 25 aprofunda a aniquilação da identidade iniciada no canto anterior. Aqui, o roubo não é mais apenas perda, é troca. Ainda na 7ª fossa de Malebolge, Dante presencia metamorfoses ainda mais radicais. As serpentes não apenas atacam, fundem-se as almas. Corpos humanos e corpos animais se misturam, trocam formas, membros, funções. Não há hierarquia entre quem é quem. Tudo é instável. Um dos episódios centrais mostra 2 condenados, um humano e uma serpente, que se fundem num único corpo e depois se separam, cada um levando traços do outro. Em outro momento, uma alma humana se transforma completamente em serpente, enquanto a serpente assume forma humana. A identidade é barateada, como se pudesse ser vestida e despida. O simbolismo é preciso. O ladrão não apenas toma o que não é seu, ele confunde os limites do eu. Roubar é agir como se o outro fosse extensão de si. A punição devolve essa lógica. Agora o próprio si não tem fronteira. Dante observa tudo com um espanto intelectual. Aqui não há sentimentalismo possível. O espetáculo é frio e quase científico. A fraude chegou ao ponto em que o ser humano se tornou matéria plástica, moldável ao acaso. Virgílio observa que nenhuma transformação da mitologia antiga se compara a essas. Dante supera Ovídio, não por vaidade literária, mas para afirmar que o mal organizado pode produzir deformações mais profundas do que qualquer fantasia. O canto também encerra um ciclo. Depois da política, da religião, da palavra, do dinheiro, agora a fraude corrói o núcleo da pessoa. Quando tudo vira meio, o próprio eu vira instrumento. O canto 25 ensina que o preço final do roubo não é a punição externa. É viver numa condição em que nada é estável o suficiente para ser chamado de eu. A partir daqui, a fraude se tornará ainda mais sofisticada, menos física, mais intelectual. O canto 26 leva a fraude ao seu ponto mais sedutor, o abuso da inteligência. Na 8ª fossa de Malebolge estão os conselheiros fraudulentos, aqueles que usaram a palavra e o raciocínio para conduzir outros ao erro. As almas aparecem envoltas em chamas individuais, como línguas de fogo que escondem o corpo. A inteligência que iluminou passa agora a consumir. Aqui surge a figura central do canto, Ulisses, Odisseu. Dante não o apresenta como herói épico, mas como símbolo da curiosidade sem freio. Ulisses narra sua última viagem. Já velho, incapaz de aceitar limites, convence seus homens a ultrapassar as colunas de Hércules, o marco do mundo conhecido. O discurso é nobre, eloquente, inspirador. Ele apela ao valor do conhecimento, à dignidade humana, ao impulso de seguir virtude e saber. E é exatamente isso que torna sua queda trágica. O erro não está na busca do saber, mas em transformar o saber em valor supremo, acima da responsabilidade, da ordem e do cuidado com os outros. O navio avança, vê a montanha do purgatório e afunda. A morte vem como consequência, não como punição arbitrária. Dante faz aqui uma distinção decisiva. A inteligência que ignora limites não liberta, arrasta. Ulisses não mente. Ele convence. Não força ninguém. Ele persuade usando o melhor da razão humana, e por isso sua culpa é maior. O fogo que o envolve é a imagem perfeita, luz que queima porque perdeu o eixo moral. O canto 26 ensina que o maior perigo não é a ignorância, mas a inteligência sem hierarquia. Quando o saber não responde a nada além de si mesmo, ele se torna instrumento de destruição elegante. Aqui, o inferno não condena o pensamento sem responsabilidade. O canto 27 mostra a fraude em sua forma mais autoconsciente, o auto-engano moral. Ainda na 8ª fossa de Malebolge, Dante encontra Guido da Montefeltro, estrategista brilhante, político astuto, homem que viveu de cálculo. Já velho, Guido entrou para a vida religiosa acreditando que isso apagaria o passado. O problema é que ele não abandonou o método, apenas o rebatizou.
Guido conta como foi procurado por um papa que queria conselho fraudulento para vencer inimigos usando trapaça. O papa promete, antecipadamente, absolvição. Primeiro o pecado, depois o perdão. Tudo organizado. Guido aceita, não por impulso, mas por raciocínio. Ele calcula. Se o perdão já foi concedido, o pecado perde peso. A inteligência constrói uma tecnologia espiritual para driblar a culpa. É aqui que Dante é implacável. Após a morte, quando Guido espera ser recebido por um anjo, surge um demônio e o reclama. A justificativa é simples e devastadora. Não é possível arrepender-se de um pecado antes de cometê-lo. Não se pode querer o mal e o bem ao mesmo tempo. O erro de Guido não foi apenas aconselhar fraude, foi acreditar que a estrutura religiosa podia ser usada como mecanismo jurídico para neutralizar a responsabilidade moral. A chama que o envolve é mais contida, quase discreta. Não há espetáculo. O castigo é intelectual. Guido compreendeu tudo, tarde demais. O canto 27 ensina uma lição central para toda a obra. A fraude mais profunda não é enganar os outros, mas enganar a própria consciência. Quando a fé vira técnica, quando o perdão vira ferramenta, quando o arrependimento vira cálculo, a alma já está perdida, ainda que saiba explicar tudo. Aqui, o inferno pune não a ignorância, mas a lucidez sem conversão. O canto 28 expõe a fraude em sua forma mais violenta socialmente, a divisão deliberada. Na nona fossa de Malebolge estão os semeadores de discórdia, aqueles que romperam comunidades, religiões, famílias e instituições para benefício próprio. Aqui o castigo é físico, explícito e repetitivo. Os corpos estão abertos, rasgados, mutilados. Um demônio percorre a fossa com uma espada, cortando continuamente as almas. Cada ferida se fecha lentamente, apenas para ser aberta de novo no próximo ciclo. A divisão nunca cicatriza. O símbolo é direto. Quem separou o que deveria permanecer unido vive agora eternamente separado em si mesmo. Dante descreve figuras históricas associadas a cismas religiosos, intrigas políticas e conflitos civis. Um dos exemplos mais fortes é Maomé, apresentado segundo a visão medieval cristã como causador de divisão religiosa. Independentemente da figura histórica, o foco moral é a ruptura consciente do vínculo comum. Outro condenado, Bertrand de Born, carrega a própria cabeça como uma lanterna. Ele separou pai e filho por intriga política. Agora a mente está separada do corpo. A imagem é uma das mais perturbadoras do poema. Aqui não há sedução nem discurso elegante. A fraude aparece como aquilo que desintegra o tecido social. A violência não é colateral. É o método. O canto 28 mostra que dividir não é apenas discordar, é usar a discórdia como instrumento. A punição é cíclica, porque o efeito da divisão também é. Conflitos gerados por interesse raramente se encerram. Eles se reproduzem. Este canto fecha uma verdade incômoda. Nem todo mal destrói por força bruta. Alguns destroem separando, colocando uns contra os outros, dissolvendo confiança. Quando a unidade é quebrada conscientemente, o preço é a fragmentação permanente do próprio ser. O canto 29 leva a fraude ao seu grau mais baixo e degradado. Aqui, a mentira deixa de ser estratégia intelectual e se torna corrupção da própria realidade. Dante entra na 10ª fossa de Malebolge, onde estão os falsificadores. Diferente dos outros fraudadores, esses não apenas enganaram pessoas ou instituições, alteraram a substância das coisas. O castigo reflete essa deformação. Os corpos estão doentes, inchados, cobertos de chagas, consumidos por pestes. O ambiente é de hospital apodrecido. O ar é pesado, os gemidos são contínuos, a degradação é total. Não há ordem elegante como nas fossas anteriores. A fraude aqui perdeu sofisticação e virou putrefação. Virgílio explica as categorias presentes. Alquimistas, que falsificaram metais e matérias. Falsificadores de pessoa, que se passaram por quem não eram. Falsificadores de moeda, que corromperam a base da confiança econômica. Falsos testemunhos, que adulteraram a verdade com palavras. O ponto comum é sempre o mesmo. Todos atacaram o fundamento da confiança coletiva. Dante reconhece figuras conhecidas por suas falsificações e observa como cada uma carrega no corpo a marca do engano praticado. A doença não é punição arbitrária, é a materialização da mentira. A falsidade, quando repetida, contamina tudo o que toca.
Diferente de outros cantos, aqui Dante demonstra repulsa mais do que piedade. O leitor não é convidado a simpatizar. A fraude, nesse nível, não é trágica nem fascinante. É repugnante. O canto 29 funciona como transição. Ele mostra que, quando a inteligência é usada continuamente contra a verdade, ela perde dignidade. O mal deixa de ser grandioso e se torna viscoso, doente, fétido. A fraude, no fundo, não constrói um mundo alternativo. Ela apodrece o mundo que já existe. O canto 30 conclui Malebolge, mostrando o colapso interno da mentira. Aqui, a fraude não engana mais ninguém. Se devora. Ainda na 10ª fossa, Dante encontra os falsificadores em estado de degradação extrema. Não é só doença física. É loucura, é agressividade, perda total de medida. As almas brigam entre si, gritam, mordem, acusam umas às outras. O engano virou ambiente. Surge a figura de mestre Adão, falsificador de moedas. Seu castigo é uma sede insaciável. O corpo está inchado, pesado, imóvel. Ele lembra constantemente da água pura que não pode beber. O símbolo é direto. Quem corrompeu o valor agora deseja aquilo que não pode comprar nem imitar. A falsificação destruiu a equivalência entre signo e realidade. Agora até o desejo é falso. Promete alívio, mas não entrega. Outros condenados se atacam fisicamente como cães raivosos. A linguagem se degrada. Não há diálogo, apenas insulto. A fraude, quando perde o verniz intelectual, revela seu núcleo. Desconfiança absoluta. Virgílio repreende Dante por se deter na cena. O espetáculo do mal bruto começa a rebaixar o observador. Há um limite para a contemplação. Entender não significa permanecer. Esse detalhe é crucial para o poema inteiro. A jornada não é turismo moral, é aprendizado com o distanciamento correto. O canto 30 encerra Malebolge mostrando que a mentira, no fim, não constrói um sistema alternativo. Ela implode. Quando tudo é falso, nada funciona. Nem o corpo, nem a linguagem, nem o desejo. Com isso, Dante está pronto para descer ao último território do inferno. A traição, o ponto em que a confiança é destruída no núcleo mais íntimo. O canto 31 funciona como portal para o fundo do inferno. Aqui, o problema deixa de ser apenas moral e se torna cosmológico, a perda da escala humana. Dante e Virgílio chegam a um espaço que, à distância, parece cercado por torres gigantescas. Aos poucos, Dante percebe o erro. Não são torres, mas gigantes acorrentados. A ilusão inicial é importante. O orgulho sempre se apresenta como grandeza arquitetônica. De perto, revela-se monstruosidade imobilizada. Esses gigantes representam a rebelião primordial contra a ordem, figuras que tentaram medir forças com Deus. Não são astutos como os fraudulentos, nem passionais como os violentos. São desmedidos. Quiseram ultrapassar qualquer limite. Entre eles está Nimrod, responsável pela Torre de Babel. Ele fala uma língua incompreensível. O castigo é dito. Quem destruiu a comunicação humana agora está isolado na própria incompreensão. A confusão das línguas vira confusão eterna da consciência. Outros gigantes aparecem, cada um simbolizando uma forma extrema de força, sem ordem. Eles não participam mais ativamente do mal. Estão paralisados, presos até a cintura no gelo, que já anuncia o 9º círculo. A imagem é poderosa. Quanto mais fundo se desce no inferno, menos movimento existe. A violência gritava, a fraude argumentava. Aqui resta apenas peso e imobilidade. Virgílio conduz Dante até Anteu, o único gigante não envolvido na rebelião direta contra Deus. Anteu aceita ajudá-los e os carrega até o fundo do poço. A descida não é caminhada, é queda controlada. Esse detalhe é crucial. Para alcançar o núcleo do mal, o homem não caminha com os próprios pés. Ele é transportado por algo maior, mas não melhor. O risco é absoluto. O canto 31 ensina que o mal extremo não é sofisticado. Ele é desproporcional. Perdeu a medida, o limite, o sentido da própria estatura. O inferno agora não é cenário, é abismo. O canto 32 marca a chegada ao fundo moral do inferno. Aqui não há fogo, há gelo. Dante entra no 9º círculo, chamado Cocyto, um lago congelado onde estão os traidores. A mudança de elemento é decisiva. A traição não nasce da paixão, mas da frieza deliberada. Quanto mais fundo o inferno, menos emoção existe. A primeira região é Caína, destinada aos traidores da própria família.
As almas estão presas no gelo até o pescoço. Podem abaixar a cabeça, mas não se mover. O vínculo mais básico, o sangue, foi quebrado. O castigo reflete isso, imobilidade relacional. Dante pisa sobre cabeças congeladas. Algumas almas choram, mas as lágrimas congelam nos olhos. Até o arrependimento está bloqueado. A dor existe, mas não flui. Em seguida, Dante entra em Antenora, onde estão os traidores da pátria e do partido. Aqui, as almas têm a cabeça ainda mais presa. Uma delas morde a cabeça de outra com ódio eterno. A política, quando se torna traição consciente, destrói qualquer resquício de fraternidade. Dante reconhece figuras históricas ligadas à ruína de cidades e alianças. O tom é duro, quase sem comentário emocional. O poema não busca comoção, busca clareza moral. Um ponto importante: Dante aqui abandona a piedade. Ele trata alguns condenados com um desprezo direto, chega a ameaçá-los. Isso não é crueldade gratuita. É sinal de que o julgamento interno de Dante amadureceu. A compaixão cega ficou nos círculos superiores. O canto 32 estabelece a lógica final do inferno. Quanto mais profunda a traição, mais isolada é a alma, mais congelada se torna a capacidade de relação. O mal extremo não é explosivo, é inerte. O canto 33 é o ponto mais humano e mais insuportável do inferno. Aqui, a traição atinge o núcleo da paternidade, da fome e do desespero. Ainda em Antenora, Dante encontra o conde Ugolino, que rói eternamente o crânio do arcebispo Ruggieri, seu traidor. O gesto não é fúria explosiva, é mastigação contínua, mecânica, como quem nunca terminou de morrer. Ugolino narra sua história. Ele foi preso numa torre com seus filhos e netos, após ser traído politicamente por Ruggieri. A punição não foi execução imediata, mas fome lenta. Dias se passam, as crianças choram, pedem comida, oferecem o próprio corpo ao pai. Um a um, morrem. Dante não descreve violência explícita. O horror nasce do silêncio, da espera, do tempo que não anda. A fome aqui não é metáfora, é a forma mais básica de destruição humana. Ugolino termina a narrativa sem dizer explicitamente se comeu os corpos dos filhos, e isso é decisivo. O poema não precisa afirmar. A dúvida já é o castigo. Depois do relato, Ugolino retorna ao ato de roer o crânio. A vingança não liberta, ela fixa. O canto desce então para a região seguinte, do 9º círculo. Ptolomeia, onde estão os traidores de hóspedes e aliados. Aqui acontece algo ainda mais perturbador. Algumas almas ainda estão vivas na terra, mas suas consciências já estão congeladas no inferno. Seus corpos são animados por demônios. A traição, nesse nível, antecipa a morte moral. A pessoa continua andando, falando, exercendo poder, mas já não está lá. O canto 33 ensina algo brutal. A traição extrema não nasce do ódio quente, mas da capacidade de sacrificar o vínculo mais básico: o filho, o hóspede, o dependente, em nome de poder, segurança ou vantagem. Aqui o inferno não grita. Ele passa fome. O canto 34 é o centro absoluto do inferno e, paradoxalmente, o início da saída. Aqui não há gritos, há silêncio congelado. Dante chega ao ponto mais baixo do 9º círculo, Judeca, onde estão os traidores de seus benfeitores. As almas estão totalmente presas no gelo, distorcidas, privadas até da linguagem. A traição máxima elimina qualquer possibilidade de relação, inclusive consigo mesmo. No centro está Lúcifer. Ele não reina, ele não governa, ele está preso. Lúcifer aparece como uma criatura gigantesca, grotesca, com 3 rostos e 3 bocas, que mastigam eternamente os 3 maiores traidores, Judas, Bruto e Cássio. O mal máximo não cria nada novo. Ele repete. As asas de Lúcifer batem incessantemente, mas não para voar. Elas geram o vento gelado que mantém o inferno congelado. Esse detalhe é crucial. O mal não produz calor, vida ou movimento. Ele congela. Dante faz aqui a inversão final de tudo o que se espera. O centro do mal não é fogo, é ausência de amor. Lúcifer não fala, não argumenta, não seduz. Ele chora, lágrimas que congelam ao cair. O mal absoluto é mudo, estéril e preso a si mesmo. Virgílio conduz Dante por uma passagem aparentemente impossível. Eles escalam o corpo de Lúcifer. Em determinado ponto, tudo se inverte. O que era descida vira subida.
O peso muda de direção. Eles atravessam o centro da gravidade do inferno. Esse momento é decisivo para toda a obra. O inferno termina não com vitória heróica, mas com orientação correta. Ao ultrapassar o ponto mais baixo, Dante começa a subir sem perceber. O mal, quando atravessado até o fim, perde o poder de orientar. Ele só parece absoluto enquanto é centro. O canto termina com a frase mais importante de todo o inferno. E então, saímos para rever as estrelas. A luz não aparece como explosão, ela aparece como direção recuperada. O inferno não foi destruído, ele foi atravessado. E é isso que Dante ensina. A saída não está em negar o mal, mas em não permitir que ele seja o eixo. O inferno é apenas a primeira parte da Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, no início do século XIV, por volta de 1308 a 1321. Dante escreve no exílio, longe de Florença, em um momento de crise política, moral e espiritual da Europa, e decide fazer algo radical, transformar a própria vida, os próprios erros e o próprio tempo em uma viagem simbólica pela condição humana. A Divina Comédia não é um livro religioso simples. É um poema filosófico, político, psicológico e moral. Ela é toda escrita em terça rima, estrofes de 3 versos encadeados, com rigor matemático e simbólico. São 100 cantos ao todo, 34 no inferno, 33 no purgatório, 33 no paraíso. Nada é aleatório. Número, ritmo, estrutura. Tudo obedece a uma arquitetura moral. E é por isso que tantos críticos dizem que o inferno não fala sobre pecadores distantes, mas sobre padrões humanos universais. Aqui não vemos monstros caricatos, vemos pessoas presas às próprias escolhas. O castigo não vem de fora. Ele é a consequência lógica de uma vida mal orientada. Muitos intérpretes já disseram que o inferno é a parte mais concreta da obra porque ela descreve aquilo que já acontece em vida. Quando o erro vira hábito, quando a justificativa substitui a responsabilidade, quando a pessoa se cristaliza no que é pior nela mesma. É por isso que essa leitura assusta. E é por isso também que tanta gente acha a Divina Comédia difícil. Ela exige atenção, exige contexto histórico, exige entender símbolos, referências políticas, filosóficas, teológicas, e é exatamente por isso que este canal existe. O Leitura é Terapia não é para simplificar o livro até esvaziá-lo. É para facilitar a entrada, organizar a leitura, traduzir o essencial e ajudar você a enxergar o que Dante realmente está fazendo, sem perder profundidade. Se o inferno mostrou o que acontece quando a alma se perde, o próximo passo da jornada é outro. No purgatório, a lógica muda. Ali existe esforço, dor com sentido, subida, transformação. Não é mais sobre punição, é sobre responsabilidade e reconstrução. Se você quer continuar essa jornada com a gente, siga o Leitura é Terapia, marque o canal e venha para o próximo episódio. A subida começa no purgatório. Espero você lá!